quero emagrecer. Eu preciso cortar o açúcar? A resposta é não, mas existe um detalhe importante nessa história. Tá, vamos começar pelo básico. A gente tem que entender de que açúcar, sim, tem calorias. E se eu estou num processo de emagrecimento, eu tenho que comer menos do que eu gasto, certo? Então não seria certo dizer que açúcar não interfere no teu processo de emagrecimento. Mas existe uma enorme diferença entre eu dizer que eu preciso cortar o açúcar e dizer eu preciso ter conscientização de incluir o açúcar dentro da minha rotina. Agora você deve estar pensando, tá, Luana? Mas eu conheço fulano de tal que cortou o açúcar e conseguiu emagrecer. E sim, isso pode acontecer. Mas provavelmente não foi porque o açúcar tem algo mágico que te faça emagrecer mais rápido. E sim pela conscientização dos alimentos açucarados que talvez essa pessoa tirou. Exemplos de alimentos açucarados. Uma bala, um refrigerante, um chocolate, uma bolacha, um açúcar adicionado dentro do seu cafezinho. Então, quando essa pessoa retira esses alimentos do dia a dia dela, exemplo, ela consumia muito refrigerante, muita bolacha, muito mousse no pão, muito açúcar no café e ela resolve tirar todos esses alimentos do dia dela. Consequentemente, ela vai tirar uma grande caloria do dia dela. E aí, isso pode facilitar esse déficit calórico que ela tanto almeja. Não foi necessariamente cortar o açúcar. Foi a mudança do conjunto da alimentação dela. Então aqui vai um ponto muito importante. O problema não é simplesmente eu comer um doce, e sim o montante desse doce. Então eu vou dar aqui alguns exemplos desse tipo de alimentação, de quando a gente entende de que cortar o açúcar nem sempre vai te fazer eliminar peso. Ou talvez vai, mas que você possa sim consumir o açúcar, mas também emagrecer. Eu quero que você pense, qual que é o espaço que o açúcar ocupa na minha alimentação hoje? Se for uma grande quantidade, então temos aí um problema. Então a gente tem que começar a se conscientizar em reduzir. Então um exemplo muito grande que eu dou e sempre faço todos os meus pacientes retirar é o quê? O açúcarzinho que você coloca dentro do teu café. E por que isso acontece, tá? Então eu vou dar um grande exemplo aqui. Cada sachêzinho, ou seja, cada colherzinha que você coloca dentro da sua xícara de café tem 5 gramas. Então vamos pensar que você coloque aí 1 ou 2 colheres dentro da sua xícara de café. Aí eu te pergunto, quantas xícaras você toma no seu dia e quantas colheres você coloca? Então faz a conta aí. Muitas vezes tem paciente que se assusta com a quantidade de açúcar que consome num mês. Porque eu já peguei paciente que chegou a dar uma conta de quase 1 quilo de açúcar só no cafezinho dele. Então, isso é assustador quando a gente para pra pensar, né? Porque, poxa, o paciente usa açúcar no café, mas ele também consome refrigerante, ele também consome bolacha, ele também consome um chocolatinho. Então, quando vai ver o montante desse consumo, é uma grande quantidade de açúcar que ele consome no dia. Então, o primeiro passo que eu sempre dou de dica é retire o açúcar do seu café para que as outras coisas não sejam tão impactantes. Então você não precise retirar o chocolatinho da sua refeição, porque você consegue encaixar dentro dos teus macronutrientes. Tá, eu posso comer um chocolatinho para emagrecer? Pode. Eu posso comer uma sobremesa e mesmo assim emagrecer? Pode. Então quer dizer que quantidade não importa? Sim, importa. É justamente aqui que entra a nossa individualidade. Para algumas pessoas, colocar uma quantidade de açúcar depois de alguma refeição funciona. Para outras, colocar essa certa quantidade provoca mais ainda a necessidade e a vontade de comer mais doce. E é nesse caso que existe a estratégia que a gente usa diferente para cada pessoa. Não existe aqui uma regra que é igual para todo mundo, sabe? Se um paciente meu chega aqui falando, Luana, eu quero emagrecer, mas eu não quero cortar o açúcar da minha vida. E é exatamente esse ponto. Nenhum paciente, quando chega aqui, eu vou falar para ele, você nunca mais vai comer açúcar. Eu ia começar olhando para um conjunto. Sabe aquela coisa de que o básico funciona?
Então é ali adicionar mais proteína, adicionar mais frutas e vegetais, adicionar fibra, beber mais água, fazer exercício físico. Então tem tantas outras coisas que às vezes o açúcar é tão insignificante que para uma alimentação funcionar, ela tem que fazer sentido para a tua rotina e ela tem que ser algo que faça presente dentro do que tu vive, sabe? Não pode ser algo a mais, um fardo que tu tenha que carregar. Você tem que estar fazendo a tua alimentação sem perceber que tá fazendo ela, entende? Uma coisa que eu não gosto é quando as pessoas vêm e falam assim, agora eu comecei a dieta, eu não como mais açúcar. 2 semanas depois ela tá comendo um bolo. Aí ela fala assim, pronto, estraguei tudo. Dieta não é pra mim. E aí ela para e larga tudo. Só que isso vira um ciclo, sabe? Porque daqui a um tempo ela vai tentar de novo. Não, agora eu vou fazer dieta, eu vou cortar o açúcar. 2 semanas depois ela come o chocolate. Estraguei tudo, dieta não é pra mim. E aí vira um vício, sabe? É um ciclo vicioso de que a pessoa não consegue sair daquilo. Ter uma alimentação equilibrada, ela precisa permitir que você continue vivendo, senão não tem condição. Então a pergunta, ela deveria ser assim, não como eu faço para nunca mais comer açúcar? Talvez seja como eu posso melhorar a minha alimentação sem estar vivendo em guerra com a comida, sabe? E essa mudança de pergunta, de comportamento, ela vai mudar completamente a tua relação com a comida. Então, resumindo, você não precisa cortar o açúcar da tua alimentação. Mas isso também não significa que a gente não precisa ligar para quantidade, para qualidade, para frequência. O objetivo aqui não é encontrar um alimento vilão. É construir uma alimentação que ajude você a emagrecer e você não sinta que está fazendo dieta, sabe? E agora eu quero saber de você, que eu tenho certeza, o açúcar, quando você pensa, vou começar uma dieta, é a primeira coisa que você resolve cortar? Me conta aqui nos comentários e entenda, açúcar ele não é vilão, você consegue encaixar na sua alimentação, sim, só que você precisa entender de que frequência, qualidade, quantidade é importante. Se você gosta de nutrição sem terrorismo, gosta de adaptar uma alimentação tranquila, sem parecer que está fazendo dieta, se inscreve aqui no canal que eu te ensino um pouco mais sobre uma alimentação equilibrada, tranquila e fácil de você fazer. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e comenta também.